Boa noite. Mais uma vez estamos no nosso canal Morada Entrevista. E nesta noite, neste momento, temos o prazer de acolher a doutora Alessandra e a futura doutora Tainá Calabres. Juntamente estarão dialogando sobre envelhecimento neste período de pandemia e como devem se cuidar. Então, vou estar passando a palavra para a Tainá, que estará trazendo maiores informações sobre a nossa convidada, a doutora Alessandra. Tainá. Boa noite, pastor. Boa noite, professora. A doutora Alessandra Tiepo, ela é médica geriatra e é minha professora na Santa Casa Misericórdia. Gostaria de agradecer pela oportunidade de convidá-la, né? Ela é uma referência para mim, ela sabe disso. E hoje a gente está comemorando 1º de outubro, o Dia Mundial dos Idosos. Então, a gente vem aqui conversar um pouco, tirar algumas dúvidas sobre a questão do envelhecimento saudável e quais são as principais atitudes que podem ser tomadas em relação à pandemia, né? O cuidado do idoso com a saúde durante a pandemia, porque muitas vezes não é valorizado, mas os idosos têm depressão, né? E durante a pandemia a gente viu que isso aumentou muito. Então, eu gostaria de dar a palavra à doutora Alessandra para ela falar sobre a questão do envelhecimento saudável e as modificações em relação à pandemia. Boa noite a todos, agradecer ao pastor, agradecer a Tainá pelo convite. E nesse dia que a gente comemora o Dia do Idoso, nada mais importante do que falar sobre o envelhecimento saudável do idoso, né? A gente sabe que envelhecer faz parte da vida, é mais uma fase da vida que todos nós vamos viver. E a importância disso é a gente também ser responsável pela nossa saúde. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é claro, com a alimentação, com a atividade física, com o acompanhamento regular da saúde, né, com o seu médico. Nem sempre é possível ser geriatra, mas que você tenha pelo menos algum médico de referência, um cardiologista, um clínico, um pneumologista, dependendo das suas doenças, para pensar e acompanhar o que é próprio do envelhecimento e o que não é próprio do envelhecimento que a gente possa intervir. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, é claro que cada um tem uma realidade econômica, uma realidade social, familiar, que isso pode interferir muito nessa qualidade de vida. Mas é também comum a gente ver pessoas que têm doenças até graves e por uma questão de estilo de vida mesmo, ela te responde, está tudo bem, eu estou ótima, eu estou feliz. Então, parece que é uma coisa que é meio desligada, né? Assim, a condição de saúde. Então, a gente sabe que essa percepção da saúde faz muita diferença na evolução das doenças também. O envelhecimento saudável, ele começa lá atrás, né? Quando a gente começa lá para os 35 anos. Então, é o estilo de vida. Tem muitas coisas que são biológicas, que a gente não sabe, que a gente traz de bagagem, de herança, que às vezes tem doença, por exemplo, que pulam 4, 5 gerações. Então, a gente não sabe essa bagagem, essa herança que a gente tem. Porém, a gente sabe que algumas coisas interferem. Então, o estilo de vida que a gente leva, os hábitos ruins ou bons que a gente adquire ao longo do tempo. E isso a gente pode controlar. Então, eu posso controlar de ter um hábito ruim ou não, de adquirir um hábito bom, de uma alimentação saudável, por exemplo, de uma atividade física, de uma atividade social. Isso tudo vai contribuir para o envelhecimento saudável. Então, a gente fala que todo ser, ele é biopsicossocial. Então, tem o biológico dele, as doenças, a carga genética que ele traz para o que contribui para o envelhecimento. Tem o psi, como ele se sente inserido naquela sociedade, qual a importância que ele tem naquela sociedade, ou a importância que ele tem dentro do ambiente familiar. E o social, qual é a representatividade que ele tem naquela comunidade. Por isso que é muito importante encontros como esse, virtuais, que valorizam a pessoa idosa e que pode trazer também o estímulo. Algumas vezes vem o estímulo de um próprio idoso estimula o outro idoso, né? Vamos fazer uma atividade juntos, vamos fazer um bate-papo juntos, e isso é muito importante para o envelhecimento saudável.
Então, a gente tem que esquecer só um pouquinho, não é só um pouquinho, mas a gente não precisa focar só em doença, que a gente pensa que muitas vezes a doença é sinônimo de envelhecimento, e isso não é real, né? A gente sabe que a maioria dos nossos idosos estão ali, trabalhando, alguns ainda, ou contribuindo com a família, ajudando a família a cuidar dos netos, até bisnetos, e contribuindo com a sociedade. Eu acho que é mais isso, mas E o que a senhora percebeu assim, em relação a esses cuidados de saúde agora na pandemia? Os idosos ficaram mais, assim, perderam o controle das doenças crônicas, do segmento dos tratamentos, eles voltaram muito depressivos, ou alguns demonstraram algumas atitudes que ajudaram eles no momento de pandemia? Como que está sendo, assim, essa questão também do relacionamento familiar, né? Porque foi uma coisa difícil para todo mundo e, às vezes, assim, as pessoas não estavam acostumadas a conviver 24 horas com as famílias, inclusive com os idosos, né? Porque, como a senhora sempre fala, idoso não é criança, ele tem a história de vida dele, tem os hábitos dele, as vontades, e, às vezes, assim, eu acho que durante a pandemia pode ter tido uma dificuldade de manejar isso nas famílias, né? então, durante a pandemia, teve foco muito no idoso, né? Porque foi a população que tem o maior risco perante a doença. Então, foram os primeiros casos que foram mais graves, e o risco de contágio para eles que tinham outras doenças, né? E aí, a gente teve de tudo. O ser humano é uma caixinha de surpresa, como sempre. Eu sempre falo, a gente é individual mesmo, é indivíduo, não tem jeito. Então, a gente teve de tudo. Como a Tainá falou, teve famílias que tiveram que ficar no mesmo ambiente. E aí foi uma confusão total, porque aquele idoso que não tinha supervisão começou a ser supervisionado. E muitas vezes, como ele era independente, completamente independente, ele não aceitava essa supervisão. Ao mesmo tempo, os filhos que nunca cuidaram dos pais de maneira direta, tá, gente? Não é que eu nunca dava atenção ao pai, mas eu nunca cuidava do pai, começou a cuidar e se viu estressado porque está cuidando, porque ele não obedece. Então a gente tem que lembrar que pai idoso é pai. Ele não deixou de ser pai, ele não vai ser seu filho. Então você tem, claro, que supervisionar, cuidar. Isso gerou muito estresse. Então, teve várias famílias que o paciente idoso estava estressado ou o familiar estava estressado. E teve histórias lindas também, né? Que as pessoas se reencontraram em casa. Então, a casa começaram a fazer... Eu brinco que todo mundo ou cortou o cabelo em casa ou fez pão, né? Aprendeu a fazer pão. Eu, como trabalhei, não aprendi nenhum dos dois, tá, gente? Mas é muito divertido isso. Então, assim, as pessoas começaram a se descobrir o seu lar, a sua casa. Como era incômodo ficar na sua casa. A casa é o seu lugar de segurança, é o seu lugar de paz. Você tem que ter uma boa relação. E com os familiares foi a mesma coisa. Então, a gente já tinha o hábito, a gente já percebia ao longo do tempo que 3 gerações estavam convivendo juntas, mas de uma maneira... em particular, né? O vô cuida do neto, aí o pai chega, leva o neto embora, uma coisa mais superficial. E aí eles tiveram que se reencontrar em casa. Teve muito estresse e os idosos que eram independentes e moravam às vezes sozinhos, essa é a população que mais sofreu. Porque eles iam para a igreja, eles iam para o supermercado, iam para os encontros da terceira idade, e tiveram que ficar isolados, e muitos ficaram isolados, com os filhos levando a compra até a porta, e aí se sentiram muito depressivos. Então, a gente teve um aumento da depressão, sim. E com isso, ficando no isolamento social, teve aumento de alimentação baseada em carboidrato que leva à gordura. Então, a obesidade também aumentou entre os idosos independentes, porque pararam de fazer as atividades físicas. Mesmo que fosse atividade de ir para uma praça, de ir para o supermercado sozinho. Então, a gente percebeu esse aumento. Mais uma coisa foi o descuido, né? Porque agora, assim, a manutenção do Covid está sendo muito mais tranquila, até para os profissionais de saúde. Então, a gente aprendeu a lidar com essa doença. Eu sempre, desde o começo, eu não parei de trabalhar, eu falava, gente, olha só, lembra do nome da doença, é novo coronavírus. Então, o pessoal da saúde também sofreu angústia,
de estar lidando com uma coisa nova. E aí foi aquele momento que todo mundo, pelo amor de Deus, não vai para o hospital, não vai para o médico. E aí os pacientes com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, acabaram descompensando, internando até por esse motivo. Então, teve esse desajuste na saúde do idoso, que agora sim está voltando os atendimentos ambulatoriais, a gente fala que com toda a segurança, não precisa fazer, às vezes, os exames de rotina, mas para voltar a conversar com o seu médico e começar a voltar ao acompanhamento. Então, os exames rotineiros ficaram atrasados, às vezes ficaram sem medicação, por receita, né? Falta de receita, e aí sim também descompensaram. Mas foi o novo que a gente vai absorvendo agora. Um ponto positivo que eu percebi na terceira idade foi a quebrar aquela resistência que eles tinham com tecnologia. Então, muitos adquiriram o hábito de usar o WhatsApp, usar a internet para ter comunicação com amigos, com filhos. Descobriram canais que aprendem a fazer receitas novas, artesanato, e isso foi um ponto positivo, que a gente também precisa lembrar em toda... faz parte da saúde, do envelhecimento saudável, essa inclusão digital, que ela está muito tardia no nosso país. Por exemplo, se eles já tivessem esse hábito, talvez não estivesse sofrendo tanto a ausência dos familiares e seria um meio de comunicação. Eu tive o prazer, né, pude fazer alguns teleatendimentos, telemedicina, pacientes que tinham transtorno neurocognitivo. O que é isso? Perda de memória. Então, pacientes que já estavam com perda de memória, quando me viram no vídeo, ficaram super felizes, né? Então, assim, foi muito bonitinho lá. Doutora Alessandra. Então, eu entrei na casa deles. Isso foi até um facilitador, porque muitas vezes a gente precisa falar assim, como é que é a sua casa? Não, é tudo tranquila. A casa é tranquila. Aí, assim, a gente, nesse atendimento, você via que a casa do paciente tinha 3 cachorros, né? Tinha ônibus na porta. Então, isso daí também contribuiu. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar para o futuro, aprender com a pandemia, que a inclusão digital da terceira idade é muito importante. Aí agora a gente tem 2 perguntas que os idosos da nossa igreja mandaram no grupo. A primeira é se perda de apetite é normal entre os pacientes idosos. Acho que eles se referem de maneira geral, tanto fora da pandemia quanto na pandemia. E a outra é uma sugestão de alimentos que possam ajudar na questão da imunidade agora com o coronavírus, né? Uhum. Então, vamos responder a primeira pergunta, né? Existe uma alteração, com o envelhecimento existe uma alteração do paladar, né? Então, a gente acaba perdendo o prazer de alguns alimentos, principalmente das proteínas, sabor de carne. Então, é muito comum aquela pessoa que, quando era jovem, ia no churrasco, comia 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, e com o envelhecimento vai perdendo esse prazer. E volta o prazer para os alimentos mais doces, que são os conhecidos, né? Com açúcares mesmo, ou até o carboidrato. Sente maior prazer em comer. Mas, né, a gente tem uma coisa muito boa que chama memória gustativa. Então, é muito comum a gente escutar um idoso falar assim, na minha época, a maçã tinha gosto, né? Na minha época, a fruta tinha mais gosto. Não, a fruta tem o mesmo gosto, talvez, ou até melhor, porque foi enxertil, foi estudado um mecanismo melhor das frutas, porém é isso que acaba saindo, acaba perdendo esse paladar mesmo, faz parte do envelhecimento, existe essa mudança, ele também sente menos sabor de sal, que isso é um risco, porque aí para a comida ficar salgada, vai o saleiro lá toda hora, então aumenta, ele acaba colocando uma quantidade de sal maior para sentir o sabor de sal, e isso é preocupante pelas doenças que ele prega, né? Sal junta água, aumenta a pressão, então é fato. Então a gente precisa se preocupar um pouquinho com a alimentação, sim. Então existe essa alteração de paladar. O vírus, esse vírus, ele foi se alojar justamente no lugar que interfere no paladar do paciente. Então, interferiu muito. Então, teve pessoas que o único sintoma que teve foi a perda de paladar, né? Olfato e paladar. Então, a gente sabe, a gente sente o cheiro e estimula o paladar. Isso a gente já sabe. E se perde o cheiro e o paladar, a pessoa acaba não comendo. Aí tem alguns truques, né, que a gente fala.
Por exemplo, gotinha de limão na língua antes da alimentação, que estimula as glândulas salivares, as glândulas sensitivas, para a gente poder sentir o sabor dos alimentos. Então, faz parte a alteração do paladar do idoso, por isso que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada desde sempre, né? E na doença foi um pouquinho maior. Teve um pouco esse sintoma da doença nesse sentido. Mas isso não pode interferir. É diferente de eu comer pouco ou mudar o tipo de alimento, de estar emagrecendo muito rapidamente. Se eu estou emagrecendo rapidamente, eu tenho que buscar realmente uma consulta médica para saber o que está acontecendo com o meu organismo. E os alimentos que ajudam na imunidade, tem algum que a senhora percebeu, assim, prescrevendo para os pacientes, alguma coisa assim, que eles comiam, estava ajudando? Então, nos pacientes saudáveis, gente, a imunidade também é um dos sistemas que vai falhando com o envelhecimento. Então, faz parte do envelhecimento o sistema imune ficar rebaixado. E por isso mesmo que foi um dos fatores de risco o próprio envelhecimento. Não existe alimento, né? A alimentação ela tem que ser adequada. Então, não tem um alimento específico que vai te dar imunidade. Mas se você tem todos os ingredientes na sua alimentação, é claro que você vai estar, de uma certa forma, protegido. Por quê? Porque além da imunidade estar baixa, de um vírus estar tentando fazer uma doença na pessoa, você está desnutrido, está com falta de uma outra vitamina, então seu organismo está se defendendo de várias coisas ao mesmo tempo. É basicamente isso. Então, a alimentação é regular. Então, eu posso comer, claro, né? Eu estou falando população geral idosa, não estou falando a pessoa que tem uma doença específica, que todo mundo que tem uma doença tem que ter uma dieta específica. Mas, no geral, ela pode comer de tudo, mas em proporções recomendadas. Por exemplo, um prato, a gente divide ele na metade. Metade dele é verduras e legumes cozidos. Legumes não é batata, batata entra lá no carboidrato. Então, é abobrinha, é chuchu, é quiabo, vagem e as verduras, metade dele. A outra metade do prato a gente divide em duas partes também. Uma parte vai ser a proteína, que aí a gente entra o ovo, o peixe, o frango e a carne. Elas são necessárias, né? A carne vermelha é necessária, ela tem um tipo de vitamina que só ela apresenta, então ela se faz necessária. E a outra parte é o carboidrato. E nesse carboidrato aí eu vou entrar o arroz, eu vou entrar o macarrão, eu vou entrar com a batata, eu brinco sempre, a Tainá já está acostumada, o que está embaixo da terra, gente, vira carboidrato, vira açúcar. Então todas as raízes viram açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado com elas, né? Porque aí a gente vai ver um prato do idoso, tá lá, arroz, batata, inhame e cenoura. Não tá saudável isso daí, só tem açúcar, açúcar, açúcar. Então não tem um alimento específico para imunidade, porém, um paciente com todos os ingredientes e as vitaminas, é claro que vai estar mais protegido de ser acometido por alguma doença aguda, né? É joia. Pastor, acho que da minha parte é isso mesmo. Ok. Eu tenho mais uma pergunta, doutora Alessandra, e é justamente um autor que eu não tive ainda o privilégio de ler todo o livro, mas ele foi médico e teólogo, é um suíço, não sei se já ouviu falar, é do doutor, eu esqueci o nome dele, Paul Tournier. Paul Tournier, ele foi acadêmico, ele foi professor da Universidade Politécnica de Medicina de Genebra e nos últimos tempos da vida dele, ele lançou um livro, É Preciso Saber Envelhecer. E é interessante que as pessoas, os jovens, as pessoas mais novas, e não há uma cultura de preparação para a entrada do outono, como ele diz. Essa preparação do outono, a senhora colocou, que começa aos 35 anos. E essa qualidade, ela ainda não está conscientizada pela maioria da população. Eu gostaria, o que você tem a dizer para a gente saber envelhecer
e também saber lidar com a pessoa que está dentro do nosso âmbito, como lidar com ele, sendo que todos nós, seres humanos, estamos caminhando nessa direção para esse clima, para essa estação do outono antes de chegar o inverno. Então, eu tive prazer, né? Eu acho que a docência veio me procurar. Não é que eu procurei a docência, depois eu fui atrás. Eu sou uma pessoa que corro muito atrás, tá, pastor? Assim, Sim. eu tenho oportunidade, eu vou lá. Então, eu quero ser, se eu vou ser professora, então eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer adequação com os alunos, eu gosto muito de conversar com os alunos. Eu falo que eu não tenho filhos, mas eu falo que eles são meio meus filhos, eu adoto alguns. E nessa parte da docência, eu acabo dando aula falando sobre envelhecimento para os meninos de 20 anos, 22 anos, né? Então, eu falo para eles assim, a primeira aula eu falo para eles assim, olha só, quando eu falo envelhecimento para vocês, porque eles acham que velho é 40 anos, né? Então, eles falam assim, 40 anos já é muito velho, porque é o dobro da idade deles. Sim. Então, para eles pensarem em 60, 70 anos, é muito além do que eles podem imaginar. Então, eles não conseguem entender que alguém vai acordar com uma dor nas costas de manhã, né? Uma falta de apetite, talvez, ou um ânimo. Então, a gente vai percebendo isso. Isso é uma construção de biografia, né? Então, eu falo para eles também. Então, para a gente envelhecer, a gente está construindo uma biografia. E é real, o que a gente planta, a gente vai colher. Então, se você tem boas relações familiares, se você tem uma construção social ali perto, ou na sua igreja, na sua comunidade, você depois participa, você vai fazer uma biografia. E os seus cuidados, né? Se eu sei que eu coloco para dentro do meu organismo, e é tudo, né? Então, assim, a religião, por exemplo, a religião budista, que a gente às vezes lê bastante coisa, o respeito à mesa, né? Porque a mesa é onde ele estuda, então é onde ele alimenta a mente, ele alimenta o corpo e ele reza, então ele alimenta a alma também. Então, a gente é o que a gente está adquirindo. Então, a gente adquire bons hábitos alimentares, bons hábitos de convivência social, se respeitar, né? Então, fazer os seus exames preventivos, fazer um acompanhamento médico. É claro que aos 20 anos eu posso ir ao médico 2 vezes ao ano. Aos 40, talvez eu precise 4. Aos 60, eu preciso de 6. E eu sempre falo aos 80, mês sim, mês não, eu quero vocês aqui, porque muda muito rápido, né? Então, uma criança de 2 anos com uma criança de 4 anos, ela muda muito pouco. O organismo dela muda muito pouco, ela só cresce, né? Mas o idoso, grande idoso, principalmente acima dos 75 anos, ele muda muito rápido. Então, ele tem um declínio muito rápido. Então, se eu vejo que está uma coisa diferente hoje, o que é um declínio? Por exemplo, ele gostava muito de ler. Aí ele fala assim, não quero ler mais não, li muito na minha vida. Os prazeres, você pode não ter a velocidade da leitura mais, mas o seu prazer de gostar de ler não vai mudar. As coisas que a gente gosta, continuam. E aí a família não percebe. Por que ele não está gostando de ler? Porque ele não consegue entender mais o enredo de um livro. Então, ele não consegue pegar mais a sequência do livro. Então, o capítulo, ele não consegue acompanhar. Então, ele está com algum problema, provavelmente problema de memória. A gente precisa pegar isso no começo para a gente tentar segurar um pouco mais. A gente sabe que as doenças são progressivas, mas a gente precisa disso. Então, a importância é de você perceber. E, ao mesmo tempo, pastor, eu falo para os idosos, se deixem cuidar também, porque às vezes tem uma resistência da família. Não quero meu filho me acompanhando no médico, não quero que ele saiba da minha vida, e ele precisa participar. Então, essa construção da biografia é muito importante. E a gente que constrói. Eu falo com os meus alunos, eu falo assim, olha só, se vocês ficarem brigando com todo mundo, não gosto desse, não gosto daquele, não gosto de fulano, só ver os defeitos nas pessoas, a sua biografia vai ficar ruim, né? Por isso que eu falo assim, idoso, todo mundo fala assim, que lindinho, o vovozinho, o tio... Eu falei assim, primeiro que a gente tem o hábito de já não infantilizar o idoso. Se não é seu avô, sua avó, você não vai chamar de vô e vó. No segundo momento, a gente vê que aquela pessoa tem uma história. Então, às vezes, a gente vê
um senhor que está lá no hospital, que não recebe visitas, quando a gente vai buscar a história, né, a pregressa dele, não foi construir uma boa relação com os filhos, com amigos, e aí acontece. Não é que ele está abandonado, é que ele construiu essa história também. Então tem os dois lados. A gente precisa aprender a se cuidar, que tem que realmente se cuidar, e aprender a ser cuidado com o envelhecimento. Né? E é uma construção de biografia. É o que a gente come, é o que a gente estuda, é o que a gente se dedica. Né? Não sei se você vai ser... Qualquer profissão, faça o melhor possível. Qualquer relação, faça o melhor possível. Se você não pode fazer o melhor, melhor se ausentar da situação. Né? Tá certo. Eu fico muito grato pela sua participação, doutora Alessandra, doutora Tainá. Muito obrigado por este momento. Eu me dou satisfeito porque até o nosso tempo também é um pouco limitado por este aplicativo, por este meio, mas eu estou muito grato. E não sei se você tem algumas últimas considerações, Tainá, se você quer dar, a doutora também, a doutora Alessandra pode dar suas últimas considerações, os últimos 1 minuto antes da gente finalizar. Eu gostaria, assim, de agradecer, né, a oportunidade, e eu fico muito feliz de estar em uma igreja que traz a importância do idoso, busca da qualidade de vida, de relacionamento aos idosos, né? Eles realmente têm um ministério, pessoas que cuidam deles e que querem ver eles bem, né? E representados também. E agradecer a doutora Alessandra por todo o aprendizado, né? Estou com ela há alguns anos já, e por ela ser uma inspiração de pessoa, de profissional, de geriatra, e por ter aceito o convite também. Ok. Eu só quero agradecer também a vocês pela oportunidade. É sempre bom falar sobre envelhecimento e essa minha paixão que me segue aí. Tá? Obrigada aos dois. Joia. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém.